Você está se sentindo inchada, com dores no corpo ou uma sensação de inflamação que não faz ideia do que pode estar causando tudo isso? A resposta pode estar na sua caixinha de remédios. Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje vamos conversar sobre algo que vejo com frequência no consultório. Medicamentos que favorecem a retenção de líquidos e podem intensificar dores ou aumentar a inflamação. Eu vou explicar quais são essas substâncias, como identificar os sinais de que seu corpo está reagindo de maneira negativa e, principalmente, como procurar alternativas sem prejudicar a sua saúde. Antes de tudo, é importante entender por que ficamos inchados. O inchaço, conhecido como edema, ocorre quando há acúmulo de líquido nos tecidos do corpo. Este processo pode estar ligado a desequilíbrios circulatórios, alterações renais, desequilíbrios hormonais ou até reações adversas a determinados medicamentos. Se o seu inchaço ou a sua dor aumentaram após iniciar um novo medicamento, vale a pena ficar atento ao que eu tenho a dizer. Você já notou inchaço ao tomar algum medicamento? Comenta aqui embaixo. E essa eu aprendi com meu filho. Você sabia que até os astronautas sofrem com retenção de líquidos? No espaço, a falta da gravidade faz com que os fluidos corporais se redistribuam, causando inchaço, principalmente no rosto. É por isso que eles voltam para a Terra com um aspecto diferente. Agora vamos falar dos medicamentos. Existem, por exemplo, anti-inflamatórios não esteroidais como ibuprofeno, diclofenaco, que podem interferir na função renal e dificultar a excreção de sódio e água. Em pessoas com predisposição a problemas cardíacos, esse acúmulo de líquido pode aumentar a pressão arterial e sobrecarregar o coração. Por isso, o uso prolongado desses medicamentos precisa ser acompanhado por um médico, especialmente em quem já tem doenças cardiovasculares. Medicamentos de uso super comum, mas você já conhecia esses efeitos colaterais? Me conta lá embaixo. Corticosteroides, como a prednisona e a dexametasona, são potentes anti-inflamatórios indicados para casos como asma, artrite reumatoide e alergias graves. Porém, um efeito colateral comum é a retenção de líquidos, que costuma se manifestar no rosto, no abdômen e em outras regiões do corpo, junto com a redistribuição de gordura. Você já ouviu falar do efeito rosto de lua cheia? Esse é um termo usado para descrever o inchaço no rosto causado pelo uso prolongado de corticosteroides, como a prednisona. Isso acontece porque esses medicamentos alteram a redistribuição da gordura no corpo. Interessante, né? Já falamos dos anti-inflamatórios, agora vamos para os bloqueadores de canais de cálcio, que são usados para tratar hipertensão arterial, ou seja, pressão alta. Medicamentos desse tipo, como amlodipino, nifedipino, podem provocar edema, principalmente nas regiões do tornozelo, por conta da dilatação dos vasos sanguíneos. Os antidepressivos, incluindo fluoxetina, sertralina, amitriptilina, às vezes desencadeiam inchaço em pacientes que já tenham tendência a reter líquidos ou que estejam atravessando por uma fase inflamatória. Outro grupo bastante relevante é dos hormônios contraceptivos. Tanto as pílulas orais quanto as terapias de reposição hormonal que contêm estrogênio costumam causar retenção de líquidos, sobretudo em mulheres que estão passando por alterações hormonais na menopausa ou em outras fases da vida. Muita gente acha que tomar diuréticos sempre ajuda a desinchar, mas sabia que se usados da forma errada, eles podem fazer o extremo oposto? O corpo entende que está perdendo muito líquido e começa a reter ainda mais. É o famoso efeito rebote. Em vez de ajudar, acabam levando a um acúmulo ainda maior de líquido, pois o corpo tenta compensar a perda excessiva. Tem um vídeo inteiro sobre o assunto aqui no canal. Medicamentos para diabetes, como insulina, pioglitazona, também merecem destaque porque podem intensificar a retenção de sódio nos rins, aumentando o volume de fluido no organismo. E se você faz tratamento oncológico, saiba que determinados quimioterápicos podem sim alterar os vasos sanguíneos ou modificar o equilíbrio hormonal, resultando no edema e dores adicionais. Para perceber se algum desses remédios pode estar desencadeando inchaço ou dor, preste atenção no momento em que os sintomas começaram e observe se surgiram logo depois de iniciar uma nova prescrição. Repare se o edema se concentra em áreas específicas, como no tornozelo, no rosto ou no abdômen, e reflita sobre as possíveis mudanças na sua ingestão de água e sal. Manter um diário com essas datas, horários, doses dos medicamentos e intensidade dos sintomas ajuda bastante a identificar a origem do sintoma. Lembre-se, porém, de jamais interromper ou alterar o tratamento por conta própria. Cada caso requer avaliação profissional, pois muitas vezes existem opções seguras para substituir
substituir ou ajustar a dose sem comprometer o efeito terapêutico. Caso você esteja com suspeita de retenção de líquidos, alguns exames simples podem esclarecer se há de fato um desequilíbrio metabólico ou se outro fator está causando inchaço. Análises de sangue, como hemograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, proteína total e albumina, fornecem informações fundamentais sobre a função renal e o estado geral do organismo. O exame de urina tipo 1 é um outro recurso que mostra se há excesso de proteínas ou outras alterações que indiquem uma sobrecarga nos rins. Medir a circunferência abdominal ou avaliar a pressão arterial em diferentes momentos do dia também pode oferecer pistas úteis. Em certos casos, uma ultrassonografia abdominal ou dos membros inferiores revela a presença de líquidos acumulados em regiões específicas. Vou contar a história de um paciente que é um grande fã do nosso canal e provavelmente está nos ouvindo agora. Ele chegou ao consultório com os pés inchados. Eu identifiquei duas causas para o problema: o novo remédio para pressão que ele havia começado a tomar e o excesso de peso. Então decidimos voltar ao medicamento antigo e ele já apresentou uma melhora de 50%. E recentemente ele me mandou uma foto e uma mensagem contando que perdeu 10 quilos e isso acabou resolvendo o restante do problema. Quando você nota um quadro de inchaço, não se desespere nem pare de tomar a medicação bruscamente. O ideal é agendar uma consulta para discutir com o seu médico se existe alguma alternativa mais adequada ao seu perfil. Enquanto isso, vale a pena cuidar da dieta, diminuindo o consumo de sal e produtos industrializados, ao mesmo tempo em que aumenta a ingestão de alimentos ricos em potássio, como banana e abacate, que ajudam a equilibrar o nível de sódio no corpo. Incluir atividades físicas leves, como caminhada diária, faz a diferença para melhorar a circulação. Continuar anotando cada sintoma no diário detalhado é muito útil para facilitar a identificação de padrões ou agravamentos. Vou deixar de presente para você um diário para você baixar que vai ajudar a descobrir isso. Vou deixar o link lá na descrição. Além disso, a drenagem linfática feita por um profissional qualificado pode aliviar o inchaço e melhorar a sensação de peso nas pernas. No meu consultório, eu recebo inúmeros relatos sobre pessoas que, logo depois de começar a usar bloqueadores de canais de cálcio, percebem o tornozelo inchado e o desconforto ao caminhar. A explicação está na vasodilatação provocada por esses fármacos. Vejo também casos de quem recorre a corticosteroide durante muito tempo e acaba desenvolvendo uma síndrome semelhante a Cushing, com acúmulo de gordura, retenção de líquido e um aspecto mais arredondado do rosto. Evidências científicas mostram claramente essa associação, reforçando a importância de um bom acompanhamento médico durante o uso prolongado dessas substâncias. Se depois de tudo isso você se identificou com algum problema, fique de olho nos sinais do seu corpo. Pequenas adaptações na medicação, junto com uma rotina saudável, costumam resolver boa parte dos casos de inchaço e dor. Agora, se você quer saber quais alimentos podem agravar ainda mais a retenção de líquidos ou provocar inflamação, convido você a assistir o vídeo mais visto do nosso canal, onde explico em detalhes os alimentos mais propensos a causar inchaço e dou dicas bem valiosas para quem deseja viver com mais saúde e menos desconforto. Espero que essas informações ajudem você a enxergar melhor as possíveis causas do seu inchaço e se você gostou do que ouviu hoje, deixe seu like, compartilhe o vídeo com alguém que pode beneficiar dessas dicas e se inscreva para acompanhar todo o nosso conteúdo de saúde e qualidade de vida. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo.